Meu irmão e minha irmã, hoje dia 22 de janeiro, segunda-feira da terceira semana do Tempo Comum. Vamos escutar a palavra de Deus para nós deste dia do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós, sábado passado, escutávamos no Evangelho que os próprios parentes de Jesus achavam que ele estava louco, estava fora de si, estava imaginando coisas e agindo de uma maneira que não era consonante com aquilo que eles conheciam de Jesus. Então, se os próprios parentes pensavam aquilo, hoje é quase que natural que também os fariseus e mestres da lei também digam a mesma coisa. Só que eles dão um passo a mais, um pouco perigoso. Dizem que Jesus está possuído por um espírito mau. Está possuído pelo príncipe dos demônios que se chamava Beelzebul. Estão os fariseus tão cegos da raiva, tão desejosos de cometer alguma coisa contra Jesus para silenciá-lo, que perdem até mesmo o senso da lógica. Afirmam que o diabo está expulsando o diabo. Uma coisa que é ilógica, o mal lutando contra o próprio mal. Uma coisa que não existe. Jesus então os recorda disso, os dá um pouco de luz na sua mente. Além disso, Jesus nos dá uma pista no Evangelho de como é a ação do mal no mundo. Diz Jesus no Evangelho, antes de entrar na casa e roubar, o dono da casa primeiro tem que ser amarrado. De fato, o diabo age desta maneira. Primeiro amarra as pessoas para depois possuí-las. Amarra com os vícios, amarra com as dependências, amarra com os pecados repetitivos, para depois poder entrar e fazer a festa, como se diz por aí. O que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? A ação do Espírito Santo no nosso meio, e é o Espírito que age em nós depois da ascensão de Jesus aos céus, se manifesta na nossa vida com ministérios, se manifesta com carismas, com dons que o Espírito vai suscitando em nosso meio. Diz São Paulo aos Coríntios, através do carisma de falar em público, de interpretar as Escrituras, de escutar, de direcionar, vamos dizer assim, uma direção espiritual, carisma de visitar os doentes, de ajudar as pessoas a aprender, diversos dons e carismas que o Espírito vai suscitando em nosso meio, diversas coisas boas que Deus vai fazendo nascer entre os homens. Por isso é que Jesus diz que quem diz que estas coisas boas não são obras do Espírito Santo, comete um pecado que não há perdão, porque está negando o próprio Espírito Santo. Este é o pior dos pecados. E por que não há perdão? Porque se quem perdoa é Deus, através da ação de Jesus, através da ação do Espírito Santo, negar que o Espírito Santo possa agir é dizer que não existe o perdão. Por isso é um pecado que não há perdão. Negar a ação do Espírito Santo, ou atribuir as coisas boas que as pessoas fazem a uma mão maligna, a ação do mal na vida da pessoa. O mal não faz o bem, o mal só faz o mal. Quem faz o bem é Deus que age na nossa vida. E por último, o bem, o amor, a misericórdia, a libertação que Jesus veio nos trazer e que nós somos chamados a manifestar através dos dons, dos carismas que o Espírito suscita em nós, tem que ser reavivados. Paulo diz, reavivai o dom que existe em você.
que esta palavra seja para nós recordação disso. Se você, nós temos um dom que Deus nos deu, que a gente possa pedir ao Espírito Santo que venha reavivá-lo. Pedir, Espírito Santo, age em mim, habite em mim, com a sua fortaleza, com a sua ciência, com o temor de Deus, com o conhecimento, haja em mim, para que eu possa bem usufruir estes dons, esses carismas que Deus fez suscitar em mim. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você no início desta nova semana, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.